Bom, gente, vou chamar aqui, vou colocar na tela a nossa próxima e última entrevistada. Mais uma vez, eu cumprimento a professora de Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Clarice Ferraz. Professora Clarice Ferraz, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer conversar com você. Prazer sempre nosso, viu? Recebê-la aqui mais uma vez no Faixa Livre, ainda que o tema, Clarice, não seja dos melhores, viu? Infelizmente, a verdade é que a gente só conversa aqui sobre questões a se lamentar, né? E mais uma vez a gente vem tratar contigo, Clarice, porque a gente quer analisar algo que a gente já vem acompanhando, inclusive, aqui no Faixa Livre há algum tempo, mas acabou sendo confirmado na última quinta-feira, quando o Senado Federal aprovou aquela medida provisória que altera as regras do setor elétrico. Esse texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e foi a sanção do presidente Lula. Essa proposta, Clarice, prevê, entre outros pontos, teto para os gastos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. O que é isso? O CDE é um mecanismo que financia políticas públicas como a tarifa social, o Luz para Todos e também os subsídios às energias renováveis. Além disso, esse projeto aprovado, essa MP, prevê a abertura gradual do mercado de energia, permitindo que todos os consumidores, inclusive os residenciais, possam escolher o fornecedor de energia elétrica. Hoje, essa opção está disponível apenas para as grandes empresas. Também há uma nova forma de calcular os royalties do petróleo a partir da aprovação da SMP. Clarice, primeiro, de uma maneira mais geral, como é que a gente pode avaliar essas novas regras do setor elétrico aprovadas pelo Congresso? Daqui a pouquinho a gente vai tratar especialmente dessa questão do teto para a tarifa social, para o CDE, na verdade, mas de uma maneira mais geral, essas novas regras do setor elétrico, elas são benéficas para o país? Estou sem o seu áudio, Clarice, está fechado o microfone. Não, eu estava sendo bastante direta ali, respondendo com uma palavra, não. Né? Porque, novamente, como a gente vem discutindo aqui, Anderson, a gente vê muito arremedo, né? Então, põe um teto aqui, inventa um outro subsídio dali, vai ter um encargo novo, e não tem ninguém cuidando estruturalmente dos problemas, né? O que está fazendo a tarifa aumentar? Né? De onde está vendo esse desequilíbrio? Por que está tendo tanto apagão? Né? Então, assim, como que a gente responde mesmo aos anseios da sociedade? Aí não tem nada, tá? Aí tem alterações, né, importantes, inclusive, mas não tem nada que enderece estruturalmente os nossos problemas. Então, por exemplo, a expansão do mercado livre, né, ela é uma mudança bastante grande. Então, o pequeno consumidor vai poder escolher se ele quer consumir da distribuidora ou não. Né? O que não está dizendo para o consumidor é a qualidade da eletricidade que ele vai ter acesso, a tarifa, né, que vai ser cobrada dele. Gente, não adianta a gente poder escolher se só tiver coisa ruim sendo oferecida. Na verdade, a gente tem uma distribuidora que domina o mercado e vai ter um monte de comercializador, e comercializador que você não sabe se você pode confiar, se ele está honrando o contrato. Se ele quebrar o contrato, você quebra na ponta junto com ele, porque ele que comprou a eletricidade para você. Então, a gente introduz atravessadores que, né, comercializador é um atravessador. Então, portanto, ele tem os custos dele e isso vai entrar na nossa tarifa. Né? E 2, é uma multidão, são novos agentes, são muitos agentes, e a gente já tem uma agência de regulação muito enfraquecida. E aí, Anderson, eu estava conversando com um colega ontem, Ronaldo Bicalho, e a gente, assim, mas é, sobretudo, um momento de enorme preocupação, porque você vê que o ministro de Minas e Energia, após a aprovação da MP, quer dizer, a MP foi mandado pelo governo, né? Após a aprovação da MP, ele fala assim, quem venceu foram os lobbies, né? A gente não controlou. Aí quando você ouve o relator, o senador Eduardo Braga, ele fala, foi o que deu para fazer, foi o que deu para controlar, porque tem os lobbies. Então, ninguém está controlando o setor elétrico, o executivo não controla, o Congresso não controla. Então, assim, muito ruim, Anderson, o ambiente institucional como um todo, e aí, fruto desse ambiente né, institucional e sem direcionamento político, você vai vendo esse tipo de resposta, tá? Então, aí, se você quiser, a gente vai esmiuçando para o pessoal justamente entendendo, assim, tipo, mudou um monte de coisa, mudou, mas essencialmente vai só continuar piorando para você, consumidor. É importante você tratar disso, Clarice, porque muita gente entende que essa mudança, primeiro essa abertura de mercado, para que as pessoas possam escolher, digamos assim,
quem vai oferecer energia elétrica para ela, isso pode ser uma vantagem, mas como você diz, a gente inclui um atravessador enquanto a geração de energia, essas empresas que oferecem a energia de fato, elas continuam tendo cada vez mais problemas no seu serviço. O serviço prestado por essa empresa é cada vez pior, né? Anderson, o problema maior hoje em dia, na verdade, que você vai ver que, inclusive, né, a gente não está mais tendo, sabe, muito problema de falta de energia de geração, não. Na verdade, a gente tem falta quando não tem sol, né? Mas o grande risco nas redes, né? Nas redes que estão sofrendo justamente desde as privatizações, né, de sucateamento, de falta de investimento adequado, né, e excessiva terceirização dos trabalhadores. Hoje, nos grupos de quem trabalha com o setor elétrico, tem a notícia de um trabalhador que morreu, né, um trabalhador da Axia, né, ex-Eletrobras. Então, os acidentes do setor elétrico são fatais. Esse trabalhador era um terceirizado. Será que ele conhecia exatamente o que ele estava fazendo? Será que ele conhecia os protocolos de segurança daquele local? Será que esse terceirizado não estava sendo jogado de um lado para o outro e sem ter a formação adequada? Setor elétrico, Anderson, só para fazer mais um parênteses do trabalho e da falta de acompanhamento que vem sendo feito tanto pelo Ministério Público como por todas as organizações responsáveis, né? Você tem normas de segurança que são próprias à operação do setor elétrico. Esses terceirizados, as empresas prestadoras de serviço para as distribuidoras, né, para geradores, os terceirizados, na verdade, eles têm se registrado, que é o Código Nacional das Atividades Econômicas, o CNAE, sob outras coisas, que fica mais barato. Então, bota como construção civil, sobretudo, sabe? E eles estão prestando serviços de altíssima periculosidade, sem estar registrados, né, na categoria de eletricitário. E aí, driblando, inclusive, a fiscalização do sindicato. Então, o setor elétrico está uma confusão em cada lugar que a gente for abrindo, em cada lugar que a gente for observar, tá? E aí, voltando, então, para essa questão do mercado livre que você estava falando, por que no Mercado Livre a energia é mais barata e por que o consumidor está acreditando que ele vai ter, agora é a vez dele, né? O pequeno consumidor também quer ter acesso a essa energia barata, tá? Porque, essencialmente, o consumidor do Mercado Livre, que é o grande consumidor, a indústria agora vai tomar um baque com isso, inclusive, ela é livre de vários encargos. Se eles compram energias considerada renovável, eólica e solar, via Mercado Livre, eles ainda recebem um monte de desconto se for uma geração distribuída, enfim. Então, eles, na verdade, eles pagam a energia barata, porque, na verdade, eles só pagam um pedaço da conta. E a gente paga a conta inteira. Então, se a gente vai para o Mercado Livre, então vamos dizer, então tá, a gente vai fazer igualzinho a eles. A gente vai ter subvenção do fio, de encargos, a gente vai escapar de vários custos, igual, né, como eles fazem. Anderson, fica só a pergunta que eu coloquei lá para a reunião, lá no presidente Lula, em abril de 2024. Quem vai pagar? Porque são custos de rede, são custos de operação, são encargos que existem para dar segurança para o sistema. Então, se a gente está super sobrecarregado, isso é injusto, o Mercado Livre não paga e a gente paga. Se a gente não pagar, quem vai pagar? Porque a ANP não dá a resposta, ela só fala vai poder acessar o Mercado Livre. Então, Anderson, só tem duas coisas aqui para acontecer. Ou esse setor vai explodir, né, porque vai ficar uma parte das contas sem pagar, não é tolerável, inclusive nem é permitido pela Constituição, ou o governo vai ter que entrar. Se o governo vai ter que entrar, isso aqui é um problema fiscal. E aí eu queria saber por que não tem ninguém olhando para isso aqui. Porque todo mundo adora falar, né, de teto orçamentário, de controle de gastos, de política fiscal, e não está entendendo que a desestruturação do setor elétrico se transforma num problema fiscal. Essa desestruturação do setor elétrico, Clarice, ela está relacionada diretamente com esse projeto de entrega que a gente teve ao longo dos últimos anos de privatização das empresas. Dá para a gente fazer essa correlação direta entre os problemas que o setor elétrico vem enfrentando e a entrega que aconteceu ao longo dos últimos anos? Você citou a Eletrobras, que mudou de nome, a gente até repercutiu isso aqui recentemente no programa, mas uma coisa está conectada à outra, o colapso do setor elétrico com a entrega dos ativos das empresas? Tá sim, porque você tem conflitos de interesse, né, Anderson, muito fortes. Por exemplo, vamos pegar a Eletrobras, né, a Axia agora, né, que querem mesmo destruir o que foi a Eletrobras, né, uma empresa, acho que foi a estatal que mais colaborou com o desenvolvimento, com a redução de desigualdade desse país, foi a Eletrobras.
né? Então, você privatiza a Eletrobras. O que faz a Eletrobras? Ela é a maior geradora desse país, maior transmissora também. Então, portanto, ela controla ativos estratégicos. Quando ela era público-privada, o ideal seria pública mesmo, que é para não ter confusão. Tá? Porque tem uma particularidade, além desses ativos serem super estratégicos, os reservatórios são a nossa reserva de água. E no ordenamento do uso da água, a eletricidade não é uma prioridade. Então, quando essa empresa era pública, né, você ainda fazia alguma coisa. A Eletrobras, quando ela é privatizada, ela perde o que a Petrobras ainda tem oficialmente, mas, né, vem sendo esvaziado, a sua função pública. Então, o que é a função pública no Estatuto da Empresa? Não é que ela vai dar prejuízo nem nada disso, mas o objetivo dela não é só o lucro. Então, portanto, a Petrobras ela é responsável pela segurança de abastecimento de combustível do país. Faltar combustível aqui, a Petrobras é responsabilizada. Você tinha isso no setor elétrico com a Eletrobras. Então, a Eletrobras ela tinha uma preocupação com a segurança de abastecimento, era função dela fazer isso. E aí, quando ela é privatizada, não é mais função dela. Aí é função de quem, né? E aí é dessa estrutura de governança que está completamente, né, desestruturada e meio mula sem cabeça. Porque a Eletrobras privatizada, Anderson, você pega assim, é um agente, eu não sei porque que o CAD não fez nada, né? O CAD, que é o órgão de defesa da concorrência, que controla, né, tipo 50% do armazenamento das barragens, né? Vocês estavam falando das barragens, né? Então você vê o perigo que é a gente estar gerindo as barragens e usando isso só visando o lucro e o interesse dos acionistas. Então, na verdade, eu não quero mais controlar o uso do reservatório, que teoricamente, né, isso seria só o ONS, mas a coisa vem continuando, se acelerando, para cada um operar do jeito que quiser. Né? Tem projeto de lei onde isso já aparece, então esse é o próximo passo. Então, qual que é o interesse da Eletrobras privatizada? É combater a escassez? É fazer com que a gente tenha um nível adequado para manter o despacho? A gente está evitando crise política, evitando pico de preço? Isso era função pública. Eletrobras privatizada, ela quer o quê? Que é a obrigação dela. É zelar pelo interesse dos acionistas dela. Então, ela vai maximizar o lucro do acionista. Como é que ela maximiza o lucro do acionista? É reduzindo a oscilação, a volatilidade? Ao contrário, ela quer mais é que o negócio pegue fogo, porque quem pode entregar é ela. Então, ela maximiza os lucros. Não há mais uma função de segurança de abastecimento. E isso é uma loucura, gente, porque isso é para tudo da nossa vida. E a gente vai vendo, né, Anderson, assim, um empobrecimento, essa questão aqui do Rio de Janeiro, sabe? Então, esse é um passo muito largo do neoliberalismo, porque a precarização do cotidiano, quando você vai para um sucateamento do setor elétrico e para a inflação tarifária, é brutal. A pessoa deixa de comer para pagar a conta de luz. Então, assim, eu fico arrepiada. É a degradação, é o desmantelamento do tecido social. Não é só do setor elétrico. E aí, ó, a gente está falando da desindustrialização, da reprimarização, né, esse país virando um Congo, né, a gente está... Anderson, não tem nem agricultura que dá conta. O desmatamento está tão acelerado que esse aqui vai nos sobrar só a mineração. E mineração não é projeto de país para 200 milhões de pessoas, não é. Professora, eu queria aprofundar um pouco mais o nosso diálogo em relação a isso que eu citei, inclusive, na abertura da nossa entrevista. Como é que funciona esse teto para a tarifa social que foi construído a partir dessa medida provisória que foi aprovada lá pelo Congresso Nacional? Esse teto para a CDE, que automaticamente atinge a tarifa social, isso, de alguma forma, compromete o acesso à energia por parte dos brasileiros mais pobres? Porque parece que vai ser criado um mecanismo para realizar o financiamento do CDE. Mas esse mecanismo, quando for atingido ali um determinado valor, esse mecanismo vai ser pago justamente por quem se beneficia da conta de desenvolvimento energético. Ou seja, justamente os mais pobres vão pagar por aquilo que extrapolar o teto de gastos, é isso? É uma loucura, mas não é exatamente isso, não, porque quando ele botou o teto na CDE, ele excluiu algumas políticas públicas. O teto da CDE não vai atuar sobre luz para todos, por exemplo, tá? Então, exclui algumas categorias. Eu não sei exatamente quais. Mas, por exemplo, Luz para Todos não tem teto para ele, tá? E aí, só que não deixa de ser assim, tá vendo, Anderson? Por que a CDE custa 49 bilhões esse ano? Por que a gente está crescendo de um ano para o outro 32% o volume dos subsídios? Que expansão é essa, né? Aí você vai ver muita expansão de energia renovável, sem nenhum controle, subvencionado pelo BNDES, ganhando outorga. Então, assim,
tem explicação essa explosão de subsídios. Não só a gente não alterou a regra, como a gente ainda deixou justamente os beneficiários se expandirem livremente. Tá? Então, enormes distorções aqui vem acontecendo. Tá? Então, aí vou botar um teto. Em vez de dizer, vou observar o que está provocando o aumento, né? Por que eu estou tendo que botar um teto? Porque está aumentando tanto que está fora de controle. Então, vai lá ver o que está provocando a falta de controle. Isso não é resposta adequada. Mas ainda assim, né, totalmente arbitrário, é um teto, né? Pronto, tem a ver com o ano passado, nada a ver com as condições climáticas de demanda, de economia, né? Não é assim demanda de eletricidade hoje em dia. A gente está cada vez sem padrão, né? Cada vez com menos padrão definido. Então, e aí pronto, e aí faz o quê com que fica fora do teto, né, Anderson? A criação de um novo encargo. E aí, perfeito, mas o governo não estava dizendo que estava querendo justamente botar um teto para reduzir a conta? Vai criar um novo encargo? E aí, esse novo encargo para cobrir teto de CDE. Fora isso, Anderson, já tem um novo impacto tarifário embutido, que é a questão das baterias. Uhum. Então, vem com essa solução de novo ex post, né? Em vez de evitar as causas do problema, a gente tem um excesso de oferta, tem que parar para conversar sobre a eólica e solar. Né? Tá dando problema. Se apresentar a bateria como uma solução para absorver esse excesso de oferta, é uma coisa cretina, se isso fosse pago com a tarifa do consumidor. Porque o arremedo é mais caro ainda. E além de todos os danos ecológicos da cadeia da mineração que estão embutidos na cadeia das baterias. Então a gente tem que, Anderson, assim, e até um clamor de desconstrução desse negócio de mineração da transição energética. Mineração é extremamente danoso, é um negócio que mais arrebenta com o equilíbrio ecológico do planeta e com os ecossistemas, é mineração. Não há mineração sustentável. Você pode tentar fazer minimizando o impacto, e, sobretudo, fazer o mínimo possível. Não sair rasgando as entranhas desse planeta, né, para justamente, eu quero dados, eu quero mineração, eu vou fazer painel solar, é limpo? Não é limpo, gente. Então, assim, a gente tem que olhar, não é só para o que a gente queima, é proteger os ecossistemas para que o planeta, né, a própria natureza, continue com seus mecanismos naturais, né, de regulação, de absorção das emissões. A gente emite, o planeta absorve, os ecossistemas trabalham, as florestas trabalham. A gente está tendo tanta perturbação e está só olhando para o que queima, porque esse pessoal está desmatando tudo. Está queimando? Não está queimando, está desmatando. E aí você desmata, você provoca o quê? Né? Então, desequilíbrio hidrológico, você perda de biodiversidade, estou afetando a área de recarga de São Francisco. Então, assim, Anderson, as coisas estão muito mal no setor elétrico. E achei assim, muito sintomático, para voltar a uma coisa que a gente falou no comecinho, o ministro dizer que não controla, os lobbies levaram, o Congresso dizer que não controla, que foi o que deu para fazer. Quero saber quem vai cuidar, então. Né? Eu queria justamente saber disso, do papel do governo federal na discussão a respeito desse texto em relação à mudança das regras do setor elétrico. Como é que você vê a atuação do governo Lula na discussão? Houve um comprometimento efetivo do governo com as pessoas mais pobres nesse cenário? Não, está só empurrando para frente. Aí o governo pensa que vai cobrir ofertando uma tarifa social que é paga pelos consumidores um pouco menos miseráveis, empobrecendo, né, a classe média baixa. Então, assim, não. E a gente não pode falar, Anderson, nos tempos de hoje, esse país se construiu através da universalização do acesso, né? A gente se interligou, a gente promoveu indústria, a gente incluiu a CHESF, né, o símbolo de desenvolvimento regional, acabou de ser destruída justamente, né, acabaram de apagar o nome da CHESF. Tudo isso, né, é muito emblemático, tá? Então, assim, então, o mais pobre, e aí começa um sistema quase de castas, né? O que a nossa sociedade hoje em dia vai oferecer? Porque antes a gente estava estruturando esse setor elétrico para oferecer acesso universal, energia barata, tá? Sem entender, claro, né, a perturbação ecológica é outro tempo, né? Mas hoje em dia continua. Para que a gente está construindo esse setor elétrico, então? Para que está rasgando esse país inteiro? Para o 1% ficar fazendo negócios no mercado livre? Porque a grande maioria do consumo brasileiro é residencial, é pequeno consumidor e é pobre. Tem muita gente com a tarifa social, Anderson, não estou com um número aqui na minha cabeça, agora eu tinha anotado, não sei se são 60 milhões, é quase metade, sabe? Não consegue pagar a sua conta de luz. Então, para onde que a gente vai para isso? Porque 80 kWh
botar um valor assim, olha, eu vou cobrir 80 kWh. De novo, o primeiro foi super mal feito, né? Você vê que a conta não inclui nem um ventilador, nem nada disso. Eu mesmo falando aqui do Rio de Janeiro, a gente tem tido temporadas que passa 50 graus. Você morre. Então, se você não tiver um ventilador, o ideal seria uma climatização, na verdade, não é luxo, é evitar colapso fisiológico. A gente não vai poder. Então, o que você vê? Aquela coisa, né? Você conseguiu conectar fisicamente e agora eu privatizei tudo, as pessoas não conseguem pagar. Então, cadê o acesso? A universalização do acesso passa pela estruturação de uma tarifa acessível. Tanto que esse é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, o ODS 7, referente à energia, né? Qual que é o ODS 7? A energia limpa, né? Com segurança, não pode apagar, porque a gente precisa dela, né? E acessível. A energia está deixando de ser acessível. E aí você vai ter níveis de pobreza que vão determinando assim, uma disparidade no nível de qualidade de vida que eu acho que socialmente é inaceitável, sabe? Então, o cara na ponta da linha na favela, na comunidade, ele tem apagão toda hora, a conta dele vai ser mais cara ainda, se é que ele não vai ter que pagar, né, uma milícia, né, que subvenciona e que está lá na ponta. Então, assim, não é para fazer isso. Se a gente quer ter uma sociedade com menor grau de desigualdade, com possibilidade de desenvolvimento e dignidade, a gente tem que recuperar o setor elétrico. O resto é conversa. Porque é daqui que sai. Sim. Sim, sem dúvida. É um sinal da nossa tragédia social, isso que a gente está trazendo aqui para os nossos espectadores, acima de tudo. São 60 milhões de brasileiros, parece, que têm acesso à tarifa social aqui no nosso país atualmente, professor. Eu queria trazer uma mensagem que chegou aqui de um espectador nosso, o ouvinte, o Paulo Castelo. Ele diz aqui o seguinte: Anderson, a conversa está técnica demais. Teria que explicar o que muda para quem tem pequenas usinas solares e para quem não tem. Você sabe dizer, Clarice, o que mudaria? Se você tem no seu painel, no seu telhado, Paulo, na verdade não vai mudar nada. Quem tem uma pequena instalação não vai mudar nada. O que estava se querendo era até corrigir isso um pouco, porque justamente tem um custo de sistema associado a essas pequenas instalações, e não só tão pequenas, tá? Porque dentro de geração distribuída também entra, na verdade, o que chama de geração distribuída tipo 3. É assim, consumo remoto, é essa propaganda que o banco fica te oferecendo. Você quer desconto na sua tarifa? Vem aqui, compra pelo banco. Na verdade, tudo isso entra como geração distribuída, tá? Então, não é um pequeno agricultor, tem nada disso. Tá? Então, um produto financeiro, a galera botou um parque solar não sei aonde e está vendendo eletricidade para não sei onde. E aí, a gente ignora completamente os custos de rede, os custos de sistema para equilibrar esse consumidor, que não é tão pequeno. Esse limite pode ser bastante elevado, tá certo? E aí não houve, então, essa discriminação. Isso é uma distorção. O tratamento da geração distribuída tem que ser endereçado. A gente tem um problema, tá? Porque tem tanta gente conectando diretamente na linha de distribuição, e aí é um pouco técnico mesmo, Paulo. Então, o que a gente tem hoje em dia? Você tem, por exemplo, os grandes parques solares e eólicos, eles vão se conectar na transmissão. Se tiver um excesso de energia, algum desequilíbrio, atua o operador nacional do sistema. Ele pode mandar desligar. Então, ali, a gente tem um controle de segurança, né, se nenhum equipamento falhar e tal, que é o operador olhando para a energia e os fluxos que estão entrando nas linhas de transmissão. O problema, a pergunta do Paulo, é justamente os painéis solares, eles não, quando é menor escala, tá? E aí isso pode ir até 3 MB, que não é tão pequeno. Na verdade, ele não vai se conectar na transmissão, ele vai se conectar na distribuição. E aí, hoje em dia, isso era uma coisa até que tinha que ser discutida também, não foi. Tem tanta gente aí se conectando na distribuição que pode ter um excesso. Assim como tem nos parques solares que o ONS tem que mandar desligar, você teria que ter alguém para dizer, epa, peraí que é domingo, hora do almoço, dia dos pais, o pessoal está aqui, não está rolando o consumo, desliga, senão vou ter sobrecarga, vai cair o sistema de todo mundo. E aí você, com o seu painel, você está conectado com a rede. Se você derrubar a rede, você cai junto, tá? Então, assim, a gente tem que pensar coletivamente. Geração distribuída não é democratização de acesso, tá? Isso é democratização de acesso se você está num local isolado, se essa é a melhor solução. A democratização do acesso e um projeto universal, né, é um projeto coletivo. É a gente
responsabilizar o governo para cumprir o que é a obrigação dele, segurança de abastecimento e modicidade tarifária. Se vai ser geração distribuída, se vai ser centralizado, aí é o governo, né, que também, claro, tem tecnologias que a pessoa realmente vai lá e faz. E aí seria esse telhadinho da casa que não perturbaria tanto. Só que eu não estou falando só do telhadinho da casa, tá? Então, não mudou nada. Não mudou nada e deveria ter mudado alguma coisa, tá? Isso, na verdade, foi a reclamação do ministro, dizendo que os lobbies venceram. Mas, né, só tem disputa de lobby mesmo, então dessa vez não foi o dele que ganhou, né? Se eu posso colocar dessa forma. Mas é alguma coisa assim, tá? Com relação a isso, a colocação do ministro é inclusive correta. Fiz uma ironia aqui, mas é um tratamento que precisa ser feito. O Gilberto Costa ele pergunta aqui o seguinte, professora. Então, posso concluir que o sistema off-grid é mais vantajoso ou menos problemático para o consumidor comum? De forma nenhuma, Gilberto. A gente está junto e vai ter que dar certo fazer esse negócio fazer junto. Porque isso aí é o cada um por si. Isso é o gerador a diesel do século passado, né? A gente evoluiu para não precisar disso, porque as soluções coletivas, a integração pela rede, e você vê até acidentes recentes, né? Eventos climáticos extremos, na verdade, o que você vê, apesar dessa grande modularidade, os sistemas mais resilientes são aqueles mais interconectados. O Texas morreu, gente, ficou sem luz dias numa onda de frio. Não tem interconexão com outros estados. E por que não tem? Questões ideológicas. Eles não querem sofrer a regulação, ser regulados federalmente. Então, eles estão desconectados, tá? E eu estou falando de um estado interconectado, estou nem falando de uma unidade. O exemplo da pergunta é o extremo e total, né? O off-grid. Então, não, na verdade, sobretudo nessa onda de eventos extremos e tal, e é muito melhor e mais sustentável a gente fazer o nosso backup pela rede. A não ser que a gente realmente vá viver uma vida muito diferente no campo, de noite a gente não use luz, e a gente, né, produz aí com painel solar o que a gente for consumir. Mas aí eu estou falando de um outro modo de vida, né? No nosso modo de vida hoje, o off-grid nem é melhor, nem ecologicamente, nem energeticamente, tá? E nem tarifariamente. Tá certo. Professora, para a gente fechar aqui, em relação ainda a esse texto que foi aprovado lá no Congresso, parece que foi retirado um dispositivo sobre contratações obrigatórias de energia das termoelétricas a gás. Esse tema parece que vai ser tratado numa votação de um veto relacionado ao projeto das eólicas offshore. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso. Como é que você avalia a retirada desse trecho e o tratamento numa outra matéria em relação a essa questão da contratação das termoelétricas a gás? Uma bagunça, né, Anderson? Porque é isso, olha, a gente tirou, mas volta logo ali, tá? Assim, gente, ou a gente vai tratar ou não vai tratar. Esse negócio de MPs, Anderson, e né, a gente acompanha a mídia setorial especializada, você tem, sério, um dia você está discutindo esses impactos enormes que a gente está discutindo aqui, que não, inclusive, endereçam, apesar de enormes, não endereçam nossos problemas, talvez aí a gravidade. 2 dias depois, você está discutindo a MP do data center, que vai arrebentar com o setor elétrico. Então, assim, não tem como, Anderson, a gente estruturar nesse ritmo, tá? Então, antes de mais nada, é uma confusão, é uma desestruturação, tá? E isso tem que ser combatido, porque não vamos resolver os problemas, né, dessa forma, tá? Definitivamente não vamos resolver os problemas dessa forma como você traz aqui para a gente. Muito grave tudo isso, viu, professora? Mas a gente vai continuar acompanhando, repercutindo aqui no Faixa Livre todas essas discussões a respeito do setor elétrico. É fundamental a gente trazer luz a esse tema, enfim. Mas eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. Fica à vontade, quer fazer suas considerações? Obrigada, quero fazer uma consideraçãozinha, queria terminar numa nota mais positiva, e assim, até pegando o exemplo do MAB, sabe? Tantos anos de luta e de conquista, sabe? E isso é patrimônio nosso, energia é gerada através dos recursos naturais. Essas dotações desses recursos naturais são nossas como brasileiros, a gente se apropriar disso. Isso não pertence à Axia, isso não pertence à CPFL, à Light, a nada disso. São concessões, são prestadores de serviço público que não estão honrando, né, as suas obrigações de prestar um serviço público de qualidade. E o governo falhando gravemente no ordenamento disso tudo. Então, a gente, como sociedade civil, Anderson, quando está muito desarranjada a coisa, inclusive até, né, em termos de partido, a gente se pega com o que é importante para a nossa vida. Então, um setor elétrico bem estruturado, e essa coisa da tarifa,
isso é o acesso econômico, isso é o padrão de vida, isso é a redução da desigualdade, isso é a competitividade da indústria, tá? E aí não é cada um por si que é a solução. Apesar da tecnologia nos permitir isso hoje, não é isso que é a democracia. A democracia é um sistema energético que produz energia para que todo mundo tenha suprido as suas necessidades e que a gente possa se desenvolver. Vamos tirando esses conceitos, e aí se você puder ajudar, porque eu estou recentemente percebendo isso, essas narrativas, sabe, Anderson, de, a democracia, eu também quero, eu quero a festa da energia. Não é festa, tudo isso é muito severo, e tudo isso impacta todo o nosso modo de vida e do nosso próximo, né? Então, eu fico super feliz com o convite, e a gente tem o que fazer, a gente tem os ativos, a gente tem o recurso, a gente tem que se estruturar e deixar claro o que a gente quer, né? E aí, a partir daí, vamos discutindo no seu canal e em todos os canais onde essas discussões estruturantes forem bem-vindas. Né? Ano que vem tem eleição. A gente depende de um projeto, né? Não só as pessoas ou partidos. Né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Seguimos aqui na luta e no diálogo a respeito do setor elétrico. Obrigado mais uma vez, Clarice, pela sua presença. Te desejo uma boa quarta-feira e deixo meu abraço. Obrigada, Anderson. Igualmente. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Conversamos aqui com Clarice Ferraz. Clarice Ferraz, que é professora de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.